Estamos de volta, pessoal, com a parte 2 do vídeo do Sacrilégio Terrível. A gente terminou o vídeo anterior, introdução, falando a respeito do pequeno chifre. E uma característica importante que eu citei é que o pequeno chifre ele surgiria ao final do reino dos 4 chifres anteriores. Então, a nossa proposta dessa vez é estudar o reino dos 4 chifres anteriores para a gente chegar ao final deles e descobrir ou tentar descobrir quem foi esse pequeno chifre, o que afinal de contas ocorreu no final desses reinos para o surgimento desse pequeno chifre. A gente vai usar como texto base o capítulo 11 do livro de Daniel, que é que fala a respeito dos reis do norte e do sul, começa falando a respeito dos 4 chifres e depois foca nos reinos do norte e do sul, que são 2 desses chifres do bode de Daniel. Então vamos lá. Daniel capítulo 11, versículo 2. Agora eu te mostrarei a verdade. Eis que se levantarão 3 reis na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos eles. Depois que se tiver tornado forte por meio das suas riquezas, concitará a todos contra o reino da Grécia. Levantar-se-á um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Quando se levantar, o seu reino será quebrado, e se repartirá para os 4 ventos do céu, porém não para a sua posteridade, nem segundo o seu domínio com que reinou, porque o seu reino será arrancado até para os outros fora destes. Então esse início do capítulo 11 de Daniel está falando da ascensão de Alexandre o Grande, da criação do vasto império dele, Império Macedônico, e da divisão desse império após a morte de Alexandre. Aí eu coloquei essa figura desse bodão aí para explicar um pouco melhor como o Império de Alexandre se dividiu. Basicamente ele se dividiu em 4 dinastias. No Egito, com Ptolomeu, o reino ptolomaico. Na Síria, Seleuco vai iniciar o reino Seleucida. Na Ásia Menor, Lisímaco vai dar início à dinastia Atálida. E na Macedônia, Cassandro vai iniciar a dinastia Antigônida. Então são esses os 4 chifres do bodão de Daniel. Vamos seguir com Daniel 11, versículo 5. Está escrito: o rei do sul se tornará forte, mas um dos seus príncipes se tornará ainda mais forte que ele e governará o seu próprio reino com grande poder. Pois bem, agora Daniel vai começar a falar de reino do sul e reino do norte. Por quê? Deus toma como referência do mundo o reino de Israel. E ao sul de Israel está exatamente o Egito, o reino ptolomaico. E ao norte de Israel, a Síria, com o Império Seleucida. Então, a Bíblia vai chamar de rei do sul o reino ptolomaico e vai chamar de rei do norte o reino Seleucida. O versículo 5 de Daniel começa a falar a respeito de Ptolomeu I Sóter. É interessante notar que enquanto Ptolomeu I Sóter reinava ao sul de Israel, no Egito, ao norte de Israel reinava Seleuco I Nicátor. Vou colocar um mapinha aqui para ajudar a gente a entender. Esse mapa dá para a gente perceber exatamente ali de azul o reino ptolomaico, de amarelo, aquele amarelo mais forte, mais claro, o reino Seleucida, e também vai aparecer ali meio com um marrom alaranjado e verde a dinastia Atálida e a dinastia Antigônida. E se a gente notar ali, exatamente onde fica Israel, dá para perceber claramente o norte de Israel com o reino Seleucida e o sul de Israel com o reino ptolomaico. Vou chamar a atenção pelo seguinte: a Bíblia está falando aqui, o texto de Daniel está frisando os 4 chifres do bode, que são os 4 chifres do Império Grego. Mas enquanto os gregos reinavam ali nas redondezas de Israel, acontecia outras coisas ao redor do mundo que não são citadas diretamente, ou pelo menos inicialmente, no texto de Daniel.
Eu quero chamar a atenção para a República Romana. Então eu estou colocando uma setinha indicando no mapa, ali naquela bota que hoje é a Itália, vai começar a surgir a República dos Romanos. Inicialmente, os romanos não vão ter influência lá em Israel, não vão interferir em nada nos 4 chifres do bode. Eles vão ter um conflito inicial com o Império Cartaginês, nas conhecidas Guerras Púnicas, disputando ali o controle do mar Mediterrâneo, o comércio do mar Mediterrâneo. Mas é importante nós guardarmos isso, que os romanos já estavam formando a sua república, porque o próximo grande reino que o texto de Daniel vai trazer para nós é exatamente o reino dos romanos. E nós vamos ver que ainda não, mas eles vão ter influência no reino dos 4 chifres dos gregos. Daniel 11, versículo 6. Ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para ajustar um acordo. Ela, porém, não reterá a força do seu braço, nem subsistirá ele, nem o seu braço, mas será ela entregue, e bem assim os que a trouxeram, e o que a gerou, e o que a fortaleceu nesses tempos. Pois bem, esse rei do norte a quem se refere Daniel é Antíoco II Teus. O rei Ptolomeu dá a ele sua filha em casamento para tentar formar uma aliança entre os reino do norte e o reino do sul. Então Ptolomeu dá a sua filha em casamento a Antíoco. Essa filha é Berenice Cira, que pelo visto tinha um narizinho um pouquinho grande. Só que Antíoco já era casado, e ele era casado com Laodice I. Então ele dispensa Laodice para ficar com a filha do rei do sul. Laodice, que inclusive já tinha um filho com Antíoco. Laodice não fica nem um pouco satisfeita. Então, não tem bolso de pedra de Laodice. Pois bem, Laodice não ficou nem um pouco satisfeita com a história e ela monta uma arapuca e mata Berenice e substitui Antíoco Teus pelo filho dela, Seleuco Calínico, e Seleuco Calínico passa a ser o rei do norte. É claro que a história não termina assim, a gente vai ver no próximo versículo de Daniel que vai ter mais coisas para acontecer. Daniel 11, versículo 7. Mas de um rebento das raízes dela, um se levantará no seu lugar, e virá ao exército, e entrará na fortaleza do rei do norte, e procederá contra eles, e prevalecerá. Também os deuses deles, juntamente com as suas imagens fundidas e com os seus vasos preciosos de prata e de ouro, ele os levará cativos para o Egito. Por alguns anos deixará em paz ao rei do norte. Então, com a morte de Berenice, imagine só quem era o rei do sul, o rei do Egito. Ptolomeu III Evergeta, irmão de Berenice. É de se imaginar que ele não gostou muito da notícia que trouxeram para ele. Então ele declara guerra ao rei do norte e ele vence e traz muitos tesouros para o Egito. No versículo 7, Daniel fala de um rebento das raízes dela. As raízes de Berenice foram os reis do Egito e Ptolomeu Evergeta era exatamente esse rebento das raízes dele. Ele era irmão de Berenice. Essa guerra é conhecida como Terceira Guerra Síria. Agora, Daniel 9 e 10 vão dar continuidade a essa novela, porque não ficou por aí. Este entrará no rei do sul, mas voltará para sua terra. Seus filhos farão guerra e congregarão uma multidão de grandes forças, que avançará, inundará e passará para adiante. Eles voltarão e farão guerra, até chegarem à fortaleza dele. Então o rei do norte, por sua vez, agora vai tentar retribuir ao rei do sul e entra em guerra novamente. Esse rei do norte, Seleuco Calínico, ele vai ter 2 filhos. O primeiro vai ser Seleuco Serauno e o segundo Antíoco Magno. Seleuco Serauno, o primeiro, foi meio mosca morta, ele não fez muita coisa não. Enquanto Antíoco Magno, ele já é um rei mais famoso
que vai fazer mais coisas. Eu coloquei a próxima parte em outro vídeo, que demora para fazer, aí o custo para lançar, aí eu facilitei minha vida. Se tiver algum comentário, dúvida, escreve aí embaixo. Valeu?